Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso gigante da colina. E o tema principal desse vídeo é Matias Galarza. Saiu hoje uma reportagem do Globo.com falando de uma estratégia de uma possível venda do Matias Galarza que o Vasco estuda para poder lucrar em cima da venda do jogador, já que o Galarza pertence ao Olímpia, né? Não é jogador do Vasco. A gente vai ver essa matéria aqui do Globoesporte.com, não é nem Globoesporte.com, é do Globo.com mesmo. A gente vai ver essa matéria, vamos conversar sobre ela e tentar entender, né, qual é essa estratégia caso chegue alguma proposta para o Galarza, que enfim, já vem aí despertando interesse dos clubes lá de fora. Vamos conversar depois da vinheta, mas antes da vinheta rodar, conta aí com o seu like, né? Não custa nada, deixa aí o likezinho rapidinho, é muito importante aí para o vídeo ser indicado para mais vascaínos. E se inscreva aqui no canal, se inscreva. Se você já for inscrito, ative aí o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do canal Machão da Gama, beleza? Conto aí com você, deixando o like, se inscrevendo e ativando o sininho. A vinheta rodou agora. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal e o assunto é Matias Galarza. Hoje tivemos aí uma matéria, né, divulgada pelo Globo.com falando ali de uma estratégia que o Vasco pensa em adotar para lucrar em cima do Matias Galarza caso chegue uma proposta pelo jogador. O Matias Galarza, é claro, já está sendo observado pelo futebol europeu, né? É normal, o futebol europeu está sempre de olho aí nas revelações do futebol sul-americano e como o Galarza surgiu aí como uma promessa, um jogador que faz parte de seleção de base, né? Ele joga na seleção de base do Paraguai, então tem ali já uma fama, entre aspas, vamos dizer assim, de ser um bom jogador e está se destacando aí no time profissional do Vasco, então é normal que ele desperte interesses de clubes do futebol europeu que já estão aí de olho sondando o Matias Galarza. E na matéria de hoje do Globo.com, o jornalista Bruno Marinho detalhou o seguinte, que se pintar uma proposta com um valor superior a $1 milhão, que é o valor do passe fixado, né, do Matias Galarza, ele pertence ao Olímpia do Paraguai, mas o passe no contrato de empréstimo dele com o Vasco da Gama, que vai até janeiro de 2022, tem ali um passe fixado, né, desse valor de $1 milhão que o Vasco pode adquirir o jogador. Então, se pintar uma proposta para ele acima de $1 milhão, o Vasco estuda uma estratégia aí de contar com um parceiro, alguém para efetuar essa compra e revender na sequência, né, ficando aí com a diferença dessa negociação. Vou colocar a matéria na tela aqui para a gente ler e tentar entender essa situação do Matias Galarza. Está aí na sua tela a matéria do Globo.com, do jornalista Bruno Marinho, que diz o seguinte: a necessidade de vender jogadores segue grande no Vasco. E aos poucos o clube vislumbra alternativas além de Thales Magno, lesionado e sem o mesmo status de quando despontou entre os profissionais em 2019. Matias Galarza é uma delas. Internamente, o clube vê o volante paraguaio em ascensão em termos de mercado, pelas atuações e por jogar em uma posição bem procurada no futebol do exterior. Entende ser possível que uma proposta pelo jogador chegue ao longo da temporada. É aí que entra a estratégia do Vasco para lucrar com a transferência que, hoje, seria entre o clube que fizer a proposta e o Olímpia do Paraguai, detentor dos direitos econômicos da promessa. Galarza está emprestado ao Vasco até janeiro de 22, com opção de compra num valor que pode chegar a $1 milhão, cerca de 5,5 milhões de reais, dependendo da quantidade de partidas disputadas pelo profissional. Se uma proposta chegar com valores superiores a esse, não é difícil, em caso de interessado europeu, o Cruz Maltino pode acionar um parceiro para efetuar a compra e revendê-lo logo em seguida, ficando com a diferença.
Thales Magno ainda é um ativo badalado em São Januário, mas a queda de rendimento e a previsão de dificuldade para voltar a ser titular diante da ascensão de Gabriel Peck no ataque ameaçam o desejo do Cruz Maltino de fazer uma boa transferência com seu camisa 11. A última venda de peso do Vasco foi Paulinho, negociado com o Bayer Leverkusen em 2018. Bom, essa foi a matéria aí do Globo.com explicando, né, essa situação do Matias Galarza, essa operação que o Vasco estuda fazer caso chegue alguma proposta para o Galarza, né? No momento não tem proposta, mas o Vasco já está tentando se precaver para caso chegue alguma proposta. O Vasco acredita que pode chegar durante a temporada uma proposta pelo Matias Galarza, e aí você até pensa, né? Mas pô, jogando Série B, você acha que algum time da Europa vai se interessar? Aconteceu isso com o Douglas Luiz, né? O Douglas Luiz se destacou no Vasco jogando a Série B de 2016 e hoje está aí fazendo a sua carreira na Europa. Então, e é uma posição parecida até com o Matias Galarza, né? Então, pode ser que aconteça também de chegar uma proposta aí pelo Matias Galarza. E enfim, como ele não é jogador do Vasco, não é um ativo do clube, ele pertence ao Olímpia, o Vasco estuda uma forma de, se essa proposta chegar, o Vasco lucrar em cima do jogador. E o que eu entendi dessa proposta? Acho que o que a matéria tenta mostrar, o que o Vasco pretende fazer segundo a matéria, é o seguinte: o Matias Galarza tem o seu passe fixado ali em $1 milhão, cerca de 5,5 milhões de reais. Vamos arredondar para 6, né? 6 milhões de reais ali o passe fixado do Matias Galarza. Aí chega um clube europeu, vamos botar, sei lá, um Lille da França, um Aston Villa da Inglaterra, enfim. Chega algum clube ali interessado no Matias Galarza fazendo uma proposta de 50 milhões de reais. Aí a proposta de 50 milhões de reais iria para o Olímpia, né? O Vasco ficaria sem nada. Então a intenção do Vasco caso exista uma proposta de 50 milhões de reais, alguma coisa assim, pelo Galarza, ou qualquer valor, né? Qualquer valor ali acima dos 6 milhões de reais, o Vasco acionaria um parceiro, né? Um intermediário, para comprar o Matias Galarza, né? Emprestar um dinheiro para o Vasco, comprar o Matias Galarza, e aí o Vasco revenderia o jogador para o futebol europeu, descontaria ali o que o empresário, enfim, o intermediário gastou, né, nessa negociação, e ficaria com o lucro, né? Seria uma revenda. Você compra e vende, né? O básico do mercado, né? Você compra por X e vende ali por 2x. Mais ou menos essa é a estratégia que o Vasco pensa em adotar caso chegue uma proposta pelo Matias Galarza. Mas no momento ainda não temos nenhuma proposta pelo Galarza, né? Apenas clubes observando, né? Ele provavelmente está no radar ali de alguns clubes europeus, mas nada de proposta. E você deve estar pensando, poxa Juninho, mas o Vasco já pensa em vender o Galarza? Pensa, né? O Vasco pensa em vender qualquer jogador, a verdade é essa. Qualquer jogador que receber uma proposta aí, muito provavelmente o Vasco vai vender. Se a proposta for boa financeiramente, o Vasco vai vender. Porque, até como diz a matéria, né, a última venda do Vasco foi o Paulinho em 2018, 3 anos. Então não dá para sobreviver sem vender jogadores na atual situação financeira do Vasco. O Vasco via como grande esperança o Thales Magno, né, que fez uma baita temporada em 2019. O Vasco esperava em 2020 vender o Thales, né? Tinha isso até na previsão de orçamento, né, uma possível venda do Thales, mas em 2020 o Thales foi muito mal, caiu ali numa baixa terrível, então muito provavelmente o Vasco não vai conseguir vender o Thales nesse momento. Então tem 2 possíveis ativos nesse momento, né, que podem ser vendidos para a Europa. O Bruno Gomes, que está aí sendo sondado, e o Galarza. Eu acho que são esses 2 jogadores no momento que o Vasco pode negociar. Mas é isso, né? Tentei explicar aqui no vídeo o que a matéria do Globo.com disse sobre essa história do Matias Galarza, né? Uma possível venda para o futebol europeu, o Vasco ali fazendo uma negociação meio diferente. Muita gente me perguntou, muita gente não entendeu. Eu tentei passar aqui o que eu entendi. Eu acho que é mais ou menos isso que o Vasco pensa caso chegue uma proposta pelo Matias Galarza. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, que é muito importante, e se inscreva aqui no canal. Tamo junto, saudações vascaínas, até a próxima, fui!